Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu adoraria ter colocado hoje no nosso cenário balões, bexiga, confete, champanhe, banda, mas não foi possível, né? Não. A verba tá Você cortou a verba. Reduzi. Ele pediu pra eu me virar aqui pra fazer qualquer tipo de festa com R$10, gente. Então só sobrou mesmo pra tomar água aqui, porque a cerveja está garantida pela Vilambier. Obrigado, Vilambier, por estar conosco comemorando essa data. 2 anos de acordo? 2 anos de acordo podcast, exatamente neste episódio. A primeira publicação, né? Foi dia 18 de outubro, primeiro. 18 de outubro de 2021. 2 anos nessa constância, hein? Olha, se já faz 19 de casamento, vai ser fácil fazer 19 também de podcast. Vai. Por favor, tá? Se inscreve no nosso canal, curte, dê pelo menos aí nos seus comentários, por gentileza. Parabéns aí ao casal que continua fazendo esse acordo aí há uns bons anos. Às vezes dá uns desacordos, mas não tem faz problema. diferente aí, ó. Põe nos comentários se vocês querem um episódio especial de aniversário do acordo, ao vivo, que a gente faz. Pronto. E... num dia especial e a gente faz eu e você. É? Se eu te vejo R$10, eu deixo você pegar 20. Aí você compra um balão, um dois. Muito obrigada. Não dá com 20 também. Não dá, tá tudo inflacionado. Tá muito caro. Mas tem o cara que tá aqui, ele faz festa também, tem uns negócios, capaz dele ter um fornecedor barato. Capaz, será que ele dá esse presente pra gente? Não, presente não. A gente só arruma um lugar pra comprar mais barato, já tá bom. Um ajuda o outro, lógico. Então tá bom. É isso? Acabou? Ó, tá vendo? Fala até junto aí. Acabou? Acabou? Bom, apresenta o convidado. Quem tá aqui com a gente hoje, meu amor? Estamos aqui com o Bruno Gomes. Seja muito bem-vindo, Bruno. Aqui, ó, escritor, palestrante, mentor, jornalista, pai, bebedor de cerveja e nas horas vagas, que mais que você faz? É isso, empreendedor faltou, né? Empreendedor, essa parte é boa. Esse aqui é o quente. Primeiro, queria agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui, parabenizar também por 2 anos, a constância não é fácil para quem está no digital. Essa pegada da constância é o que mata muito empreendedor. O cara começa no digital, não vê resultado e para. E vocês 2 anos aí, constância, mais de quantos episódios vocês falaram? Acho que o seu é 117. Então. 118? Acho que é 117. Não peça para fazer 117. Conta. Olha aí. Bom. Muito legal, cara. Parabéns pra vocês aí por essa conquista aí. É fácil, né, mano? Quem vê a gente na internet, no Instagram, a vida de Instagram é boa, não é? Sim, não é? Sempre tá só posto as coisas não boas. Tem boleto pra pagar, não tem conta, sempre tá feliz tomando cerveja, viajando, não tem problema. No Instagram não existe problema. Sim, bem assim, né? Bom, cara, eu que agradeço, eu falei pra você, né? Deixo documentado que a gente tava... Acho que o seu tráfego chegou pra mim, né? Que você vai palestrar, né? Então, esse episódio, gente, é gravado, tá? Eu falo isso sempre, vai sair no dia 18 e o Bruno, hoje, se você tá assistindo, ele vai estar palestrando à noite. Então, é dia 18, né? É 18, 19. Dia 17 e 18. 17 e 18. Ele já palestrou ontem, né? Que a gente faz a brincadeira. E eu vi, caiu pra mim direto, cara. Cai no seu remarketing legal, mano. Toda hora aparecia pra mim. E nem sabia que você era de Atibaia, então pra você ver. Aí eu peguei, mandei a mensagem e falei, poxa, um escritor, o cara palestrante, fala de marketing, fala de empreendedorismo, vamos chamar pra vir aqui no Acordo, né? As portas estão abertas. Não, beleza. Esse anúncio que você viu, o que é? É um evento gratuito que a gente faz, o intuito é ajudar a Casa de Davi aqui de Atibaia. Então a gente arrecada alimentos para a Casa de Davi e traz informações sobre marketing digital para empresários. Então é um evento completamente gratuito, a gente só inscreve as pessoas, né, para não ter lotação. Mas a ideia é ajudar a Casa de Davi. É uma ação solidária que eu faço. Todo mês eu faço 2 eventos desse. Para ajudar a Casa de Davi. Que legal, cara. Não sabia dessa. Eu fiz um trabalho para a Casa de Davi também. A gente levou uma vez ovo de Páscoa lá. A gente fez uma ação no YouTube, eu e um colega meu. Aí a gente arrecadou alguns chocolates, ovo de Páscoa e levamos na Casa de Davi daqui, de Atibaia mesmo. Sim, essa daí mesmo que eu achei. Essa mesmo? É. Legal, cara. Isso é... E esse evento, sempre você faz aqui em Atibaia? Ou em você Bragança. vai... Não, ele é itinerante, né? Eu faço em várias cidades. Tá. Aí dessa vez vai ser a primeira vez em Atibaia, né? O evento gratuito, primeira vez em Atibaia. E Bragança vai ser a segunda vez. E nesse evento você fala sobre o quê? Eu falo quais são os 6 pilares para te tornar milionário. Esse que é o tema do meu livro. E nisso a gente entra na questão do marketing digital. Não tem hoje como ficar milionário se você não detonar e não for bom no digital. Então a gente fala desses 6 pilares aí. Eu quero saber
Quanto tempo você estabeleceu esses 6 pilares e quantos anos fazem que você já construiu o seu primeiro milhão? Porque para falar dos 6 pilares, você já deve estar aí no seu 10º milhão. Tá escondendo ouro já. 20º milhão. O cara tem Ele livro, não quis tem dizer, tudo. não falou. Então, eu quero Assim, saber de onde surgiu essa ideia aí do livro. A ideia, eu vou começar um pouquinho a contar a história para vocês. Eu vim de uma família muito pobre, muito humilde, lá de Santa Catarina, do interior de Santa Catarina, de Criciúma. E quando eu tinha mais ou menos 14, 15 anos, eu me perguntava muito, será que a vida é só isso? Ficar em casa nos finais de semana, sem dinheiro para nada. Meus amigos não tinham onde ir, nós ficávamos sentados na frente da calçada. Então, muitas vezes a pessoa está nos assistindo, ela pode pensar, um adolescente está nos assistindo, pode pensar, pô, será que a vida é só isso? Ficar na frente da minha casa, com meus amigos, sei lá, usando droga, fazendo qualquer besteira. E eu pensava muito isso. Lá no meu bairro eu não via horizonte. Mas eu tinha uma pergunta que ficava na minha mente. Será que a vida é só isso? Será que eu consigo fazer mais que pagar só boletos? Eu via meus pais pagando sempre boletos e contas. E eu ficava me perguntando. E a pessoa mais bem-sucedida do meu bairro era o traficante. Era a única casa do bairro que tinha piscina. Eu falando, não é esse caminho que eu quero. Meus pais me criaram com muito amor e carinho. Então, eu pensava, não é esse caminho, tem um outro caminho. E aí começou a jornada desse livro, onde eu venho lá de 14, 15 anos, dessa vontade de querer ter grana, querer mudar de vida. E comecei a observar o mundo cada vez mais, para entender qual era a receita de sucesso das pessoas que dão certo na vida. Essa aqui é a jornada. Caramba, mano. E aí você veio para São Paulo? Ou veio direto para Atibaia? Não, aí como é que foi? Na época, meus pais, eles se esforçaram muito e pagaram uma escola particular para mim. Pagaram uma escola particular, eu me formei, sou técnico em mineração, eu passei por várias profissões. Sou técnico em mineração, comecei a estudar mineração, a ideia era trabalhar com explosivo, porque na área de mineração você faz implosão de ponte, trabalha em implosão de pedreiras e tal. Então a minha ideia era trabalhar com explosivo. E eu fui me dedicando, depois eu fiz o curso de engenharia de produção e me tornei um dos melhores do mundo nessa área, né, de explosivos. E em um determinado momento me convidaram para participar de um evento em São Paulo, lá na Paulista. Na época eu ganhava muito dinheiro, eu ganhava mais ou menos 15 salários mínimos. Então eu ganhava uma grana boa e eu cheguei nesse evento, né, dava mais ou menos uns 15, 16 mil reais por mês eu ganhava. Isso há uns anos atrás. E eu chegando nesse evento, conversando com o pessoal que estava nesse evento lá em São Paulo, e todos gastavam uma média de 40, 50 mil por mês em treinamentos. E eu assim, pô, tem alguma coisa errada. Como pode que eles gastam 40, 50 mil por mês em treinamento e eu ganho só 15? Eu assim, pô, tem alguém fazendo alguma coisa que eu não sei o que é e eu quero saber. E eu entendi que no empreendedorismo não há limite à quantidade de dinheiro que você pode ganhar. Então, assim eu comecei a entrar para esse mundo do empreendedorismo. Então, de 8 anos para cá, mais ou menos, foi quando eu entrei para o empreendedorismo e vi que não tem limite à quantidade de dinheiro que você pode ganhar, diferente de você ser funcionário. Então, eu levantei a bandeira do empreendedorismo e ganho grana dessa maneira. Foi fácil você mudar de área? Largar, querendo ou não, a parte que você tinha, o seu ganho fixo? Eu falo que, assim, aconteceram 2 dias D na minha vida, que esse evento de Bragança e de Atibaia, eu falo muito sobre isso. Talvez o dia D que você está nos assistindo pode ser o dia D hoje, assistindo o nosso vídeo, escutando essa minha história. Talvez cada um já tenha passado por esse dia D e está construindo a sua jornada. E meu dia D foi quando eu era funcionário dessa empresa, eu ganhava muito dinheiro, eu tinha vontade de empreender, mas eu tinha medo. Pá, como é que vai ser essa jornada, empreender sem ter um salário fixo e tal? E lá eu tinha garantia, estabilidade. Então, aconteceu que numa noite eu senti uma dor no peito muito forte e nessa dor do peito começou a me faltar ar, eu fui para a UTI, fui para o hospital. Chegando no hospital, os médicos falaram que eu estava infartando, eu ia morrer. Com quantos anos? Na época eu tinha 32 anos. Caramba. Ele falou, cara, você está infartando, você vai morrer, você está tendo uma embolia pulmonar. Meu pulmão estava com 90% comprometido. Na época eu fazia esportes, corria, nadava, tal, super atleta, e eu disse, cara, como pode isso? E aí eu descobri que eu tenho uma doença rara no sangue, chamada fator V de Leiden, onde meu sangue coagula sozinho. Então o sangue coagula sozinho e foi parar dentro do pulmão. Caramba, mano. Aí nesse momento, eu passando muito mal, fui para UTI do hospital,
Fiquei lá no hospital mais de 15 dias, liguei para a empresa que eu trabalhava, falei, pessoal, eu preciso de um apoio, eu vou ficar internado por um tempo, depois eu vou ter que ir para o INSS e tal. E eu já rodei o mundo por vocês, rodei mais de 17 países por essa empresa. Eu falei, cara, vocês podem me ajudar nesse momento? Não. Agora você tem que ir para o INSS. Imagina, eu tinha um salário muito bom, aluguel, carro da empresa, todos os benefícios, e de repente, do nada, vai para o INSS para ganhar R$2.000 por mês. Não pagava nem meu aluguel. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aquela segurança que o funcionário acha que tem, ele não tem. Porque o dia que teu patrão olhar para você e falar que não quer mais você, já era. Que segurança você tem? Você não tem segurança. Então, eu passei por isso e isso foi o meu dia D. Primeiro dia que eu saí do hospital, que eu voltei para a empresa, o que eu fiz? Me dá as contas, eu quero ir embora, eu vou começar a empreender. E nesse dia eu comecei a minha jornada de empreendedorismo. Então, o meu dia D, o dia que eu iniciei a empreender, não é que foi assim, eu vou, tal, não. Foi porque eu me senti traído pela empresa que eu trabalhava. Eu me senti assim, dei tanto e não recebi o que eu precisava, recebi a resposta que eu precisava. E aí eu comecei a empreender com uma empresa de festas, né? Uma empresa de festas infantis. Você explodiu a sua carreira. Explodi tudo. Explodiu a carreira. Né? Explodiu e foi pra fazer festa. Fui pra fazer festa. Só pra explodir uns fogos de artifício no máximo, Mas né? antes, Alguma você coisa falou assim. da sua doença, só pra gente falar. Essa doença hoje você tá controlada? Existe algum medicamento que você deve tomar pra que isso não aconteça? Então, essa doença, eu tenho que tomar um anticoagulante. Vou tomar um anticoagulante pro resto da vida. Tem que ter cuidado de não me cortar e tal, porque se eu cortar, não vai parar de sair sangue. Eu tenho que ir pro hospital, demora mais, né? Então, a pessoa quando se corta, sei lá, 2 minutos, 1 minuto. Eu não, eu fico uns 5, 6 minutos saindo sangue, entendeu? Então, eu tenho, por causa do remédio que eu tomo, entendeu? Mas isso é interessante, né, pra você falar, porque assim, você vê que as pessoas, às vezes a gente precisa de algo muito sério acontecer com a gente pra gente tomar alguma atitude na vida, né? Muitas pessoas acham que a segurança de você ser um CLT é a coisa mais importante da sua vida. Então, Cris, você deu esse exemplo agora do INSS. A pessoa que tem um salário alto, dependendo como que é esse salário dela, se acontece alguma coisa pra ela vai pro INSS, ela não recebe esse salário inteiro. Mesma coisa que a aposentadoria. Dependendo do quanto que a empresa recolhe, a base salarial, também não. Então, muitas pessoas se agarram a ser CLT e achar que, poxa, tô garantido pro resto da vida. Ok, tem uma coisa muito boa, que faça chuva ou faça sol, no 5º dia útil o dinheiro tá na sua conta, né? Mas é bom você ter frisado isso para as pessoas que querem empreender, que às vezes falta um pouco de coragem, do medo da insegurança. Que eu falo muito isso para tal. As pessoas, às vezes, elas são inseguras em se jogar no seu próprio negócio. Mas as pessoas buscam também uma segurança baseada em nada, porque você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Como é que você busca uma segurança? Porque você não consegue prever o que vai acontecer. Quando que você imaginou que uma empresa que levou ele para 17 países, no qual ele era uma pessoa muito bem reconhecida dentro da empresa, falaria não para ele num dia que mais ele precisou? Tipo, não, agora você vai ser afastado pelo INSS e você não vai... O que ele era para a empresa? Uma peça. E assim, se você pensar, eu trabalhava nessa empresa, eu era considerado um dos melhores do mundo. Tá? Eu fiz implosão no Gabão, para presidente do Gabão, fiz a ampliação do canal do Panamá, fiz o projeto da implosão do Carandiru. Então, eu fiz muito projeto gigante. A ampliação do Rodoanel, agora o trecho norte que está para ser retomada a obra. Eu que fiz todos os projetos, acompanhei toda a obra. Então, eu fiz a empresa ganhar muita grana, muita grana. Aí, no momento que eu precisei, cadê? Né? Então, assim, a gente não tem segurança numa empresa. Você sendo funcionário. Você não tem segurança. Você não sabe o dia de amanhã, como ela falou. Mas hoje, qual é a orientação que eu dou para uma pessoa que tem um bom salário e quer empreender? Cara, o seu dia tem 24 horas. Trabalha as 8 horas para a empresa, as outras 8 horas do dia você trabalha para você. Quando o seu empreendedorismo superar o seu salário, aí você mete o pé, sai fora e segue a sua jornada como empreendedor. Não precisa sair na loucurada como eu fiz. Eu saí na loucurada, me custou caro. Porque no primeiro mês de empreendedor, eu faturei R$2.000. No segundo, eu faturei 4. E foi indo, me arrastando, eu fiquei quase 1 ano com dívida. Né? Porque não é fácil. Quem nunca empreendeu, cair para o empreendedorismo, você quebra a cara direto. Então, não precisa você sair. A vida é longa, né? A jornada da vida é muito longa. Então, não há necessidade de você quer empreender, acorda, já chuta tudo e vai. Não. Vai com calma. Uma pessoa vive 50 anos, 60 anos. Não precisa fazer tudo da noite pro dia. Né?
A gente vê na internet um videozinho de um cara lá bem sucedido, mas tem uma jornada por trás lá de 10 anos, 20 anos. Né? E parece que é fácil quando você vê um vídeo de 1 minuto lá no Instagram. Então eu digo para a pessoa que quer empreender, não precisa ir com calma, vai com calma, entendeu? Na jornada. Eu queria entender o porquê que você foi para área de festas. Então, na época, a minha esposa ela era professora de educação física e ela gostava de trabalhar com crianças. Então a ideia qual era? Pô, vamos entrar numa área que ela gostava. Então a gente começou com locação de brinquedos, fazendo festinhas infantis e tal. E a gente entrou nessa área. Quando eu falei na empresa onde eu fui sair de lá e pedir para sair, eles falaram, você vai fazer o quê? Eu falei assim, não, vou fazer festas. Aí eles falaram, você vai deixar de ser engenheiro para ser palhaço? Eles riram de mim. Hoje, por exemplo, esse final de semana agora, mais de 80 pessoas trabalharam para mim no final de semana. Então, a pessoa que era para ser o palhaço tem mais de 80 pessoas trabalhando. Então, você não pode deixar ninguém cortar o seu sonho, falar que você não vai conseguir. Você não pode deixar ninguém fazer isso, porque você é capaz de construir a sua jornada. Então, isso foi muito forte. E hoje, essa pessoa, né, que falou isso para mim, né, ela me segue, curte tudo e fica acompanhando e tal. E outro dia ela até me comentou, que mentirada é essa que você está fazendo no Instagram? Como assim mentirada, né? Eu tenho, gente me seguindo, tem mais de 1 milhão de seguidores, tem livro saindo e tudo, contando a história de toda a jornada. E a pessoa ainda não acredita mesmo depois. Imagina se eu deixasse de sonhar por ter ouvido uma pessoa falar mal de mim, né? Então é muito louco isso, né? Você tem alguma religião? Ou... Eu sou cristão. Tá, por isso que eu ia te perguntar. Eu escuto muito o Thiago Brunet, né? Toda manhã eu escuto. Eu não tenho uma religião assim, não frequento igreja, nada. Sou católico, né? Pela família. Mas assim, eu escuto aí você falando agora, cara, as pessoas não querem ver ninguém bem. As pessoas, elas te enxergam 10 vezes melhor do que você é. Sempre assim. E ela tem um problema que parece que não quer que você seja melhor que ela. Então hoje que ele deve continuar, ele continua na empresa. E ele continua na mesma empresa, ganhando o mesmo salário. Vida, com o mesmo salário. Né? E aí ainda continua querendo te atormentar, vamos assim dizer, vamos usar essa palavra, em falar que você não conseguiu nada. Só que assim, o que é o nada? O que é o tudo para as pessoas? Loucura total. Porque eu falo que assim, a gente brinca, cara, todo mundo precisa de dinheiro, isso aí infelizmente, a gente precisa de dinheiro para sobreviver, né? É um mal necessário que a gente precisa trabalhar e ter a nossa grana. Só que assim, a felicidade para uma pessoa, o sucesso para uma pessoa, às vezes não está relacionado ao dinheiro, ao emprego que ela tem. Você acabou de falar, você estava no evento, tinha 80 pessoas trabalhando para você. Cara, você estava colocando comida na casa de 80 pessoas. Fora dessas 80 pessoas, quantos tem dentro da casa? Quantos são pais de família? Quanto ajuda em casa? Então assim, quer coisa melhor do que isso? Quer felicidade melhor do que isso? Você pode ter 50 milhões de pessoas te seguindo. Se 10 pessoas você ajude realmente essas pessoas, depois são gratas a você, cara, vale muito mais do que 50 milhões na sua conta. Sim. É que e as pessoas ficam falando, eu falo direto pra Tabata isso. As pessoas falam, beleza, você montou um podcast, esse cara pra ser, lógico que se o cara ficar famoso vai ser ótimo, se tiver dinheiro vai ser ótimo. Mas o intuito do podcast, sempre o propósito, foi realmente passar essa jornada pros outros. E quem tá assistindo lá, se tiver um insight, pegar uma dica que a Tabata deu, que o Bruno deu, que o Danilo pegou e conseguiu usar pra vida dele, ok, cara, já tá pago o nosso trabalho, porque isso aqui é de graça, assiste quem quer. Conhecimento, hoje em dia eu falo, conhecimento é de graça, estuda quem quer. Porque no YouTube tem tudo, sabe, na internet tem tudo. Antigamente, eu tenho 40 anos, você era uma biblioteca pra você estudar alguma coisa, pra você saber fazer alguma coisa. Você fez sua faculdade, você tinha que estudar pra caramba. Era na raça, né? Era na raça. Hoje não, cara, hoje você vai ali e você descobre muita coisa com alguém que já passou pelo perrengue, sabe? Então eu acho legal expor isso pras pessoas. Eu adoro estar aqui justamente fazendo essas conexões. Então, querendo ou não, eu aprendo com você, acabo te conhecendo e pode ter certeza que alguma coisa você vai deixar aqui plantado para mim, que é o que eu falo pro Danilo, que a gente vai fazendo caixinhas aqui e vai aprendendo com cada convidado que passa. Então, assim, fora a gente estar aqui doando o nosso tempo, compartilhando a tua história com a nossa audiência, que se você chegou até aqui pela base do nosso convidado, seja muito bem-vindo. Já não esquece de se inscrever, por favor, e curtir esse episódio. Mas é enriquecedor pra gente, entendeu? Porque você está doando o seu tempo pra gente também. Então, isso é perfeito. Sim. E, então, voltando à história,
comecei a empreender, certo? Comecei a empreender. Na época eu não tinha dinheiro para empreender. E uma sacada que eu quero dar para as pessoas, muitas vezes as pessoas querem empreender, não tem grana, fica pensando, esperando ter dinheiro. Então eu vou contar essa história, que eu hoje tenho um dos maiores parques infláveis do Brasil e eu comprei esse parque sem dinheiro nenhum. Como que eu fiz isso? Na época eu entrei na internet e como era uma empresa de festas, eu queria comprar brinquedos infláveis. E notei que todos os pula-pulas, tobogãs eram todos iguais. Eu falei, pô, eu quero um negócio diferente para minha empresa. Entrei e vi lá na Europa um parque inflável gigantesco. Eu falei, eu quero trazer um desse para o Brasil. Eu quero ser o dono do maior parque inflável do mundo. Mas sem dinheiro nenhum, mas eu queria. E aí comecei a entrar em contato com as fábricas de brinquedo e tal. E ninguém queria fazer o meu projeto, porque projeto louco, quem que vai fazer? Não tinha uma máquina para costurar o negócio, um brinquedo gigantesco e tal. Até que um maluco falou para mim, não, vem na minha fábrica que eu vou fazer o seu projeto. Ele falou, vem para Curitiba. Peguei o ônibus, não tinha dinheiro para avião nem nada, peguei o ônibus, fui para Curitiba, cheguei lá, desenhei mais ou menos como eu queria esse brinquedo gigante. Ele falou, esse brinquedo aí vai sair mais de R$1 milhão. Aí eu disse, puta, como é que eu vou comprar isso? Mais de R$1 milhão? Eu falei, então corta, vamos fazer o maior da América Latina. Não, fazer o maior da América. Aí ficou um pouquinho menor e tal. Aí ele falou, você vai ficar uns 500 e poucos mil. Eu assim, tá muito dinheiro ainda pra mim, né? Mas eu não tinha nada. Aí eu peguei, não, corta, vou fazer o maior da América Latina. Na época, o meu brinquedo era o maior da América Latina. Aí a gente fez ali e tal. Ele disse, quanto que é? Eu falei, ele falou pra mim, R$240 mil. Falei, fechado então, como é a forma de pagamento? Ele falou, você me dá 50% agora, 120 mil, e o restante quando eu fabricar o brinquedo. Vou levar uns 6 meses mais ou menos. Eu falei, não, fechado. Apertei a mão dele, fiz um contrato com o MEI, eu tinha só um CNPJ de MEI, então não tinha faturado nem R$80 mil no ano, então eu tinha um contrato de MEI, assinei ali, voltei para casa e falei, cara, a gente está com uma dívida agora de R$240 mil para pagar, sendo que 7 dias é daqui, tem que pagar 120 mil. Comecei a ligar para hotéis e prefeituras, para várias empresas, falando, eu tenho o maior parque inflável da América e eu vou levar para o seu evento e para você reservar, você precisa me dar 30% antecipado. E comecei a pegar adiantamento de um brinquedo que eu nem tinha e fui peguei a grana e mandei para a fábrica os primeiros 50%. E continuei vendendo o brinquedo sem ter, com uma apresentação de um PowerPoint da imagem daquele brinquedo da Europa que eu tinha e tal, né? E cada vez que eles iam fazendo uma parte, eles iam mandando foto, eu ia juntando. E quando faltavam 2 dias para mim pegar o brinquedo, faltava ainda R$25 mil. R$25 mil e eu não tinha mais de onde tirar. E eu tive que ligar pro dono da fábrica e falei, cara, a situação é a seguinte, mandei quase todo o dinheiro, já tá tudo vendido para frente, eu não tenho 25 mil para tirar o brinquedo daí. Ele disse, não tem problema, você mandou tudo certinho, me faz um cheque. Na época foi o cheque mais alto que eu fiz na minha vida. Fiz um cheque de R$25 mil. Tremendo, dei né? pra ele e ele pegou e falou assim, agora você pode mandar o caminhão buscar. Eu disse, que caminhão? Não tinha nem dinheiro pro frete. Aí eu liguei pra ele de novo e falei, cara, eu não tenho dinheiro pro frete. Você manda um caminhão seu, que na hora que eu fizer o primeiro evento, aí eu pago o frete e tal. Aí ele me ajudou com o primeiro frete, eu recebi, fiz o primeiro evento, comecei, mandei e paguei ele. Então, hoje eu não sou mais o dono do maior parque inflável da América, né? É um dos maiores do Brasil, mas eu consegui ser dono sem ter dinheiro nenhum, vendendo uma ideia. E isso eu conto no meu livro. Então, muitas vezes, você tem uma ideia legal, você não precisa de dinheiro, você precisa ser um bom vendedor para vender a sua ideia para outras pessoas. Claro que você precisa ser honesto, né? Porque Lógico. eu vendi um negócio sem ter Você poderia e eu tive não que ter entregue. entregar, né? Você poderia, de repente, ter utilizado esse dinheiro para outro fim. Não que é do Não, seu isso feitio, pior. mas é o que às vezes as pessoas... Elas acham que vão seguir isso adiante e não conseguem. Em algum momento elas E se pior, perdem. o Bruno, ele deu a palavra dele, ele vendeu um brinquedo que estava sendo fabricado por terceiro, e se acontece alguma coisa com o terceiro, Sim, sim. não é? Sim, sim. Porque assim, você tava esperando o cara te entregar o brinquedo. Então assim, isso é uma questão de, primeiro, honestidade dos dois lados, tanto do cara quanto e a sua força de vontade, cara. Porque as pessoas acham que nem isso aqui, ó. Montar isso aqui, foi o quê? Ah, acordei de manhã e falei assim, opa, vou montar um podcast. Não é assim, tudo tem você tem que ter um Mas sonho. foi mais ou menos assim, né? Não, você acordou e quis montar. Tô falando para o projeto em si, para ele ser executado. Porque você tem que ter um propósito ali, você tem que ter um sonho ali, uma meta, um objetivo para você traçar. E você deixou claro que você tinha.
Eu quero ter o maior do mundo. Ah, não deu pro mundo, não vai dar, mas vamos... E você chegou e você teve um dos maiores da América Latina, ou o maior na época, como você na falou. época foi o maior, hoje fizeram vários outros, né, depois de... Mas eu fui o pioneiro aqui no Brasil, não tinha nenhum brinquedo desse tamanho do meu aqui no Brasil, né? E o que aconteceu? Nessa jornada empreendendo, eu fiz várias coisas sem ter dinheiro, então é possível fazer negócio sem ter dinheiro. E aconteceu aí, então, o segundo dia D. O segundo dia D é o quê? Eu com parque de diversões, hoje a empresa faz teatros, tem vários personagens e tal. Aconteceu que chegou o quê? A pandemia, 2020, certo? Chegou a pandemia. O que eu vou fazer de festas? Se foi o primeiro setor a ser fechado, foi o meu. Eu, na época, estava feliz pra caramba, cheio de dinheiro na conta, porque eu ia pra China fazer o maior do mundo, na época da pandemia. Passagem comprada, já tinha tudo organizado para ir para a China em fevereiro. Pandemia foi quando? Fevereiro, março, né? Cancelei tudo e fiquei em casa esperando. Pensei, pô, a pandemia vai passar. Vai ser rapidinho. Vai ser rapidinho. Né? A pandemia vai passar, passou. Pensou, né? Vai ser rapidinho. Vai ser rapidinho. Passou um mês, passaram 2 meses, 3 meses, 4 meses, meu dinheiro começou a acabar. E eu comecei a acordar às 5 horas da manhã e comecei a fazer corridas aqui em Atibaia, né? Corria no lago e tal. Mas mal as pessoas sabiam que não é que eu acordava às 5 horas, eu nem dormia. Chegava às 5 horas da manhã, eu estava nervoso. Por quê? Porque eu tinha funcionário para pagar, tinha aluguel de galpão, um monte de coisa para fazer. E cadê o dinheiro? Não tinha dinheiro, não tinha como fazer festa, não tinha como faturar. De jeito nenhum. Então, um dia, né, eu chorei. Eu chorei ali no lago, aqui em Atibaia, baixei a cabeça e chorei. Falei, pô, eu preciso dar um jeito, cara, nisso. Abri o celular, vendo um monte de jovens ganhando dinheiro no TikTok. Falei, cara, eu tenho que entrar para esse digital, vou ter que encarar o digital. Então, muitas vezes, as pessoas podem estar nos assistindo. Cara, que dia que você vai encarar o digital? Você precisa encarar o digital. Porque o digital é o negócio, não tem para onde correr. Todo empresário tem que estar no digital. Então, o meu dia D do digital foi esse dia. Foi o dia que eu resolvi encarar. Eu comecei a gravar vídeos lá, trazendo conteúdo sobre marketing digital, negócios, empreendedorismo, em 2020. Hoje eu tenho mais de 1.000 vídeos gravados. Começou no TikTok? Comecei no TikTok. Cara, por que a escolha do TikTok? Porque o TikTok na época estava bombando a pandemia. Qualquer vídeo que tu colocava lá viralizava. Então eu entrei pro TikTok, tinham poucos criadores de conteúdo lá, e eu entrei pro TikTok e comecei a gravar. Hoje tem mais de 1.000 vídeos, mais de 1 milhão de seguidores, né, somando todas as redes sociais. Então eu comecei a gravar vídeos lá e o negócio estourou. Então o que me salvou durante a pandemia foi o quê? Foi o digital. Então estava tudo parado lá no parte de parque, brinquedos. E eu entrei pro digital. E quando eu entrei pro digital com força, gravando conteúdos, os grandes influenciadores, né, que já eram grandes influenciadores antes do digital, começaram a me chamar, comecei a me conectar com essas pessoas. Então eu conheci o Pablo Marçal, conheci a Grace Joviani, que veio aqui, a Carol Pfeiffer, do Shark Tank. Então eu comecei a conhecer os grandes empresários do mundo do digital. Eu comecei a me conectar com eles e aí saiu a ideia do livro. Eu falei, quais são os pilares que fizeram essas pessoas se tornarem milionárias? Porque eu via que tinha algo em comum entre elas. Então, dentro do livro, eu conto os 6 pilares que fazem as pessoas, no meu ponto de vista, né, serem milionárias. E eu comecei a perceber que eu fazia também esses 6 pilares. E eu construí isso ao longo da minha jornada. Então, eu falo no livro desses 6 pilares, de como se tornar milionário, fazendo os 6 passos. E o primeiro passo, você já falou, que é o propósito. Se eu não tivesse claro o propósito de seguir com um parque, eu iria fracassar no meio do caminho. Vocês dois têm um propósito do podcast, independente do dinheiro. Vocês decidiram ter um podcast e fazer o negócio acontecer. Pode ser que em um momento vocês vão ganhar uma grana de um patrocínio, uma hora alguém vai pagar para vir aqui e tal. Mas vocês colocaram, se o propósito for só o dinheiro, não dá certo. Eu, em um desses encontros que eu tive com uma pessoa que ela é bilionária, eu perguntei para ela, ofereci para ela um negócio, né? Falei assim, cara, você quer fazer um negócio comigo? A primeira coisa que ela me perguntou, qual o propósito desse negócio? A pessoa era bilionária, ela não queria saber de dinheiro, ela queria saber qual o propósito. Então eu vejo que nas famílias mais pobres, mais simples, a palavra propósito nem existe. Quando que seu pai e sua mãe falou de propósito? Ah, meu filho, qual é o seu propósito de vida? Esquece, pai, ninguém fala isso.
entendeu? E já os milionários, né, e bilionários, se fala de propósito, se fala de legado, né, se fala desse tipo de coisa. E isso parece baboseira quando a gente vê os grandes influenciadores falando o propósito, enquanto seu propósito. Mas isso, de fato, faz toda a diferença. Por isso que eles estão lá, ganhando muito e muita grana. Por isso, porque eles têm claro o propósito e não tem nada a ver com dinheiro. O dinheiro vem depois que você acha o seu propósito de vida. Eu te falo, Bruno, porque eu e a Tauta, a gente já teve várias coisas no meio do caminho desses 2 anos que a gente tem o podcast que aconteceram, né, vida? Então, assim, pra parar era... Toda hora alguma coisa acontecia pra gente realmente parar. E eu sempre falei, mas quem tiver aí, quiser dar uma maratonada e que não escutou eu falar, ia lá e eu brincava, sempre falando do que isso aqui era meu hobby, que eu adorava gravar, tomar minha cerveja, brincar com as pessoas, ser eu, né? E ainda ter um conteúdo que eu brinco, às vezes eu faço até uma assessoria gratuita, uma mentoria que a pessoa vem aqui, eu pergunto algumas coisas que eu quero saber, mas eu sempre falei da questão do propósito. Falei, cara, o meu propósito é ajudar alguém. Ah, mas é clichê. Não é clichê. É o que você acabou de falar. Você pega os grandes e presta atenção neles, o dinheiro ele vira consequência do que os caras estão fazendo. Porque eles estão ajudando pessoas. Você pega um Pablo Marçal. Você acha que ele precisa ficar fazendo palestra pra baixo e pra cima? Não precisa. Eu deve ter se aposentado faz anos. Você pega o Thiago Brunet, você acha que ele precisa toda manhã gravar o Café com Destino, ou fazer ao vivo, ou continuar fazendo os métodos dele? Não precisa. Entendeu? O próprio Thiago Negro. Esses caras, eles não precisam. Só que assim, quando você tem um propósito dele. Ali, o dinheiro ele começa a virar consequência. E não vem falar só que... Claro, existe pessoas que são gananciosas, que quanto mais dinheiro tem, mais dinheiro quer. Isso existe. Mas começa a ser um propósito. Então esse é um pilar muito forte. Ele vem na sequência. Ele começa a acontecer. Então, assim, poxa, eu poderia, que nem semana passada que a gente ia gravar, tentando retrasada, ia fazer um ao vivo, não sei o que, choveu, pega mais aqui, tem mais um golinho aqui, eu pego mais lá. Aí, choveu e não sei o que, não, a gente vai gravar, a gente vai fazer, não deu agora... Por quê? Senão a gente para. Fala assim, depois vê. Não é depois vê. Eu tenho o meu compromisso. Diminuímos agora um episódio que eu falei no episódio passado. Diminuímos pra dar uma reestruturada em algumas coisas, porque, gente, 3 convidados por semana não é fácil de arrumar. Sim. A gente tá em Atibaia, a gente mora no interior. Não é um negócio assim que você abriu a porta do estúdio e tem uma fila lá esperando pra vir te dar entrevista. Não é como a geladeira da Villambier, né? Sempre que abre e sempre tá cheia. Então, assim... Só que as pessoas têm que entender. Mas o propósito tá aqui, eu vou continuar fazendo. Até falar pra se um dia não tem convidado, a gente grava eu e ela. E a gente continua fazendo. Só que o legal é o quê? É ter uma pessoa pra vir contar a sua história, vir contar a sua jornada e essa pessoa motivar as outras pessoas. Porque eu brinco muito em uma questão que é assim, se o cara quiser se inscrever no meu canal, ele se inscreve. Ele veio pela base do Bruno. O Bruno tem lá 1 milhão na todas as redes. Se todo mundo quiser vir assistir o Bruno, todo mundo pode vir assistir o Bruno. Só vai se inscrever no canal e continuar no canal quem gostou do projeto, quem gostou do propósito do podcast. Porque assim, pelo Bruno pode vir todo mundo. Mas às vezes o cara não gostou do Danilo, não gostou da Tabata. Ou eu só vim por conta do Bruno, tá ok também. Então assim, quando as pessoas falam, mas você tem que trazer gente famosa. Não, cara, eu tenho que trazer pessoas que tenham conteúdo. O famoso ele vai ser consequência. Porque eu posso trazer o famoso... ligado com o seu propósito. Eu posso trazer o famoso aqui, o episódio dele fazer BUM! Nossa, explodiu, que nem o Bruno sabia explodir. E depois ninguém mais voltar. Falei assim, só vim por conta daquela pessoa. Então eu quero uma constância, que é o difícil, e juntar o propósito. Falta 5 pilares. Sim, 5 pilares. Pra finalizar, né? Ou fala só mais 2. Não, mas ele não pode dar spoiler do livro todo. Fala mais 2, depois a gente põe o livro pra vender. Encontra em todas as livrarias no Brasil todo. Tem no Brasil todo, internet. Digitar Bruno Gomes saindo do zero. Eu vou pegar, pode ser qualquer link de qualquer livraria, qualquer lugar. Eu vou pôr na descrição do vídeo, gente. Eu coloco aqui. Eu vou colocar pra você poder adquirir o Bruno. O Bruno não. O livro do Bruno. Mas se for pelo link do Acordo Podcast e a pessoa ainda fizer um bom comentário, a gente pode mandar o Bruno na casa dele com a Villambier, com o livro autografado ainda, né? E ele ainda faz um evento, né? Faz uma festa, leva o inflável, desce pulando no onda inflável. Pronto. E aí o que acontece? Para nós finalizar a questão do propósito. Prêmio Nobel da Paz. Né? A gente ouve falar muito do Prêmio Nobel da Paz. Mas por que surgiu o Prêmio Nobel da Paz? Alfred Nobel, o criador da dinamite, como eu trabalhei com explosivo, ele criou a dinamite e rodava o mundo. A ideia dele era agilizar
com explosivo as escavações e mineração. Certo? O que aconteceu? Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Primeira Guerra Mundial, usaram explosivo para matar pessoas. E aconteceu que na Europa, na época, não existia telefone nem nada, só jornal impresso. Alfred Nobel, andando pela Europa, sofre um acidente e morre. Sai nos jornais. O mercadante da morte, vou falar em português, né? Era em espanhol que eu li. O mercadante da morte está morto. Então, na época, quando Alfred Nobel leu a notícia, ele percebeu que o quê? Que eles tinham feito uma notícia errada, quem morreu foi o irmão dele, né? Eles acharam que o Alfred Nobel, o criador, tinha morrido, publicaram a notícia, quem morreu foi o irmão dele, e ele disse, eu não quero ser lembrado por ser o mercadante da morte. Eu quero ser lembrado por algo muito especial. Então, ele resolve doar toda a fortuna dele na criação de um prêmio chamado Prêmio Nobel da Paz. Então, ele mudou o propósito de vida dele ao longo da jornada. Tá? Então, isso faz muito sentido. Hoje, vamos pensar, o propósito de vida do Alfred Nobel vem até nós 100 anos depois, 100 e poucos anos depois. Né? Então, o propósito de vida está muito ligado a você deixar um legado também. Você deixar uma marca na Terra. Hoje eu fiz aqui, está aqui o meu propósito de vida, de ajudar empresários, ajudar pessoas a transformarem a sua vida. Então está aqui. Então é muito legal que você achando o seu propósito, você ajuda as pessoas, como você falou. E isso te traz retorno. O retorno vem e não precisa se preocupar. Se você faz uma coisa com propósito, com sentido, as coisas acabam acontecendo na sua vida. Além da semeadura, se você plantar melancia, você vai colher melancia. Não espero que você vai colher abóbora, porque você não vai colher. Mas eu acho que você, quando eu escuto você falando, e você vê, você falou uma coisa, o cara ele fez o explosivo voltado para mineração. E foi usado para outra coisa. Então, o propósito dele na época em si não era para matar ninguém. Virou isso. E o cara teve a sacada de mudar isso para que ele não fosse lembrado. E por conta de uma... Aí que eu falo para todo mundo, né? As pessoas não me escutam, às vezes, em relação a isso. Principalmente quando a gente brinca no Instagram. Bastante. Você ia falar principalmente eu, porque você apontou para mim. Eu falei, Nossa, pronto, lascou. Serviu, veste. Não, é a questão que, Obrigado, assim... viu? É a questão que, assim... Muitas coisas ela vem depois de uma tragédia. Que todo mundo fala, depois da tempestade vemos... Teve uma tragédia, morreu o irmão dele. O irmão dele morreu, foi noticiado uma coisa errada para que mostrasse para ele que ele estava sendo comparado com o mercadante da morte. Essa palavra que você usou. Então, assim, existiu algo muito trágico. Foi o dia D dele. O dia D. É o que eu falo. E assim, as pessoas acham que aconteceu comigo. Calma, estuda por que aconteceu com você. Tem muitas coisas que as pessoas são culpadas mesmo. Mas vocês são empreendedores, vocês estão falando aí. Cara, estuda por que sua empresa não deu certo. O que você fez de errado no meio do caminho. Se você você tinha um propósito de fazer isso daí. Porque muitas pessoas, às vezes, saem do emprego, pegam o meu fundo de garantia, pegam alguma coisa, o que tem de dinheiro lá, investe tudo numa coisa que achava que era correta, ou cai com alguém que enrola como sócio, alguma coisa. Mas as pessoas, é isso que você quer pra sua vida? Foi, cara, pô, você falou quando você era criança, sentado, é isso que eu quero pra minha vida? Eu tenho o padrinho do meu filho, isso dele eu nunca vou esquecer, eu falo pra ele sempre. Nós estávamos sentados na laje da casa do avô dele, que era tinha uma garagem, a gente estava sentado em cima e estava tendo a apresentação em Atibaia da Esquadrilha da Fumaça. Ele apontou pro céu e falou, um dia eu vou ser piloto. Hoje ele é piloto da Latam. Top. E desde criança ele falou propósito. Tá, e ele hoje ele ralou pra caramba. Ele queria. E eu falei pra ele que eu ia ser. No mesmo dia, e eu falei pra ele, um dia que eu tiver um filho, você é o padrinho. E então, assim, foram as coisas que eu falo. Então, a palavra, ela realmente, fora a palavra ter poder, né? A gente jogar pro universo, cara, é o propósito. Sim. O cara quis isso e ele chegou lá. E o segundo pilar que eu falo é o quê? Uma vez que você determinou o caminho que você quer seguir, qual é o seu propósito, você precisa se posicionar para tal. Você precisa cuidar da sua imagem, do seu branding pessoal. Você precisa, se você quer se tornar piloto, cara, você tem que andar como um piloto, pensar como um piloto, fazer tudo como um piloto faz. Se você quer ser empresário, você tem que se conectar com outros empresários, você tem que andar como os empresários andam, você tem que amar esse tipo de coisa que você está querendo fazer. Você precisa se posicionar para tal. Aí eu vejo muitas vezes as pessoas falam assim, Bruno, eu quero ser empresário, mas eu vejo lá o Mark Zuckerberg que ele usa a camisetinha dele preta, igual essa minha aqui, calça jeans. Mas você acha que no início da jornada dele, ele andava de camisetinha preta e calça jeans? Não.
E depois tem mais. A camisa que o Mark Zuckerberg usa hoje, aquela camiseta pretinha, é de uma marca famosa, eu não vou lembrar o nome agora, mas custa $3.000. Então não é uma camisetinha pretinha. É o pretinho básico, É o pretinho nada básico, né? De Nada $3.000. Então, você precisa cuidar da sua imagem. Porque todos os grandes empresários, todos, eles cuidam da sua imagem. Não tem como você ser um grande advogado andando de bermuda e camiseta. Né? Você precisa andar socialzinho ou você precisa fazer o que tem que fazer. Então, eu vejo que uma vez que você definiu o seu propósito, você tem que cuidar muito da sua imagem. Onde você for, num jantar, em qualquer ambiente que você for estar, você tem que estar preparado para apresentar aquela imagem aonde você quer chegar. Mas isso se flexibiliza depois que você se torna, de fato, referência, né? Aí tem uma coisa seguinte, você cria uma imagem. Eu dou o exemplo do velho da Havan, né? Que ele, com aquele terno dele verde, ou aquelas roupas extravagantes, tal, não sei o quê. Mas ele criou um público depois de muitos anos de jornada, né? Eu não posso sair de terno laranjado querendo ser mentor de empresários, né? Ninguém vai me levar a sério, né? Mas daqui um tempo eu vou poder fazer isso. Mas no início da jornada você precisa se posicionar, né? Você precisa ter um posicionamento de marca e cuidar disso. Porque senão você vai ser muito bagunçado, não funciona assim. Mas se você pensar, não dá certo a jornada, você começando já só de camiseta preta e calça jeans. Né? Como que você vai numa reunião de empresários, chega lá, tá todo mundo de social, todo mundo organizado, você chega de camiseta? Puta, não vai. Né? Neste momento é aquela história da primeira impressão é a que fica, Primeira né? impressão é a que fica, com certeza. Até você conhecer e entender a relevância que você já tem no mercado, como você se posiciona, como você disserta a respeito do assunto em questão que está sendo colocado ali nesse evento e tudo mais, né? É uma coisa muito interessante que as pessoas hoje estão se preocupando um pouco mais, né? Esse personal branding aí é a bola da vez, mas ainda tem um longo caminho para as pessoas de fato entenderem isso, né? Sim, sim. É que a internet hoje, a rede social, ela tem todos os lados, o bom e o ruim, né? Porque por mais que as pessoas não sustentam uma mentira por muito mais tempo, né? As pessoas não conseguem mentir tanto ou fingir ser alguém na rede social mais. Porque antigamente você fingia. Porque quem ia te ver, né? Hoje as pessoas, cada um que tem um celular na mão, eu brinquei, é uma arma, é uma máquina fotográfica que pega ali, o Danilo não toma cerveja. Aí de repente tá no. Olha lá, sabe? Então assim, hoje existe isso. Então é pro lado bom e pro lado ruim. E muitas pessoas realmente usam a internet pra ajudar o outro. Né? Pô, as lives, cara, da pandemia, o quanto não ajudou de gente. Sim, sim. Quantos relatos a gente tem aí de pessoa que não se suicidou. Pessoas que, poxa, estavam em casa lá desesperado, daí tinha um cara lá, podia ser uma banda, fazendo um show, alguma coisa, animava o dia da pessoa. Era o jeito que tinha para se alegrar, né? Completamente. E assim, continuando a nossa sequência, tem um primeiro pilar, propósito, encontrar o seu propósito de vida. Segundo, se posicionar para tal. E o terceiro pilar é a questão do network e conexões. Que não tem como você ir para o próximo nível se você não está conectado com pessoas do próximo nível. Não tem como acontecer isso. Se eu sair da favela, de uma comunidade, e eu ficar só lá dentro, conectado com o pessoal de lá, é questão de mentalidade. Não tem como eu crescer se eu não sair desse ambiente aí. Só porque existe um detalhe. Né? As pessoas falam que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Mentira. Por quê? A secretária de um presidente, ela está lá convivendo com outros presidentes de uma empresa e ela ganha 2, 3 mil reais e os caras ganham 25, 50, 100 mil reais. E como então que ela não ganha tanto dinheiro como eles? Então não basta só conviver e estar na média das 5 pessoas. Basta querer estar no próximo nível. Basta querer ter o conhecimento e se espelhar naquelas pessoas. Então esse é um detalhe que muitas pessoas estão no meio de vários milionários, mas talvez tenham algum bloqueio e não querem ser aquelas pessoas. E aí não vão conseguir. Você tem que se espelhar nelas, querer seguir os passos delas, entender como elas se comportam, o que elas falam, o que elas fazem, para você também ser aquela pessoa. Né? Ter os princípios que ela tem. Que não basta estar no meio das 5 pessoas que a gente convive. Você precisa desejar isso, desejar estar. Porque senão toda secretária
É a questão de intelecto, né? Se você tá querendo ir atrás disso para você ou não. Se você tá ali confortável só agendando e atendendo, entendeu? E a parte que você falou do intelecto, a gente escuta muito, né? As pessoas falar, e já li vários livros. Se você é a pessoa mais inteligente da mesa que você convive, tá na hora de você mudar de mesa. Não porque você é o melhor que ninguém, é que tá na hora de você ir aprender na mesa do lado. Porque aqui você já ensinou o que tinha, aqui você não tem mais nada para aprender. Então você tem que mudar de mesa para você ir e aprender mais, porque é assim que o network ele gira. Então esse pilar que você falou do network é uma troca gigantesca, que é o que eu falo pra Tauta. Isso daqui que a gente faz é um network. Daqui se geram negócios, né? Então assim, outro dia eu fui corrigido pela Tauta. Ela falou assim, para de falar que o podcast não te dá dinheiro. O podcast instituição, não. Mas ele te dá um network onde você faz muito mais dinheiro por conta do podcast, que daí te dá autoridade. Pô, eu tô conversando com o Bruno aqui. Pô, Bruno, você precisa de marketing, não sei o quê. Ou vice-versa, a gente fecha um negócio. E vice-versa com outros convidados que vêm. Então, é essa mentalidade que tem que mudar. Deixa ele pro quarto, senão eu falo mais que ele. Quarto. Quanto tempo a gente tem ainda? Deixa eu ver. Pra você... Dá pra chegar no sexto. Ó, você fez um pix pra mim de 30 mil por esta entrevista. Então, acho que a gente pode fazer o tempo que você quiser aí. Temos o quê? 20 minutos. 20 minutos? Ah, tá. Temos Então 20 minutos. Tem tempo. Tem tempo. Então, o quarto pilar, o que é? Quarto pilar é vendas. Você precisa ser um bom vendedor. E vendas, as pessoas falam, vendas é um dom. Vendas não é dom, vendas é técnica. Você precisa aprender a se vender, vender as suas ideias, o seu negócio. E uma vez que você cuidou da sua imagem pessoal, né, quando você está posicionado perto de uma pessoa em um network, você precisa saber vender, você precisa saber se comunicar, falar com ela, oferecer seus produtos, se vender como pessoa, empresa e tudo. Você acha que o velho da Havan, como a gente comentou aqui, o cara não é um bom vendedor? Pô, não tem como. Né? O cara da Ricardo Eletro, né? O cara, tem que ser bom vendedor. Todo grande empresário é bom vendedor. Não tem para onde tirar. Então, a pessoa precisa conhecer técnicas de venda, precisa estudar sobre isso, e aprender cada vez mais, porque isso todo dia ela vai usar, todo dia. Eu falo que uma pessoa que não é boa vendedora, ela chega em casa, a esposa fala, eu quero comer pizza. E você quer comer sushi, você não consegue vender a ideia do sushi, você vai comer pizza. E pronto, você precisa ser um bom vendedor, não é? Se você não sabe vender a sua ideia, você se lasca dentro de casa, você não consegue fazer nada, né? Então, assim, a pessoa precisa conhecer muito bem técnicas de venda. Eu li muito sobre vendas, li muito e leio sempre. Além das técnicas de vendas normal, eu leio muito sobre leitura corporal, que também, junto com técnicas de venda, ajuda muito a você a fechar negócios. E eu vejo que muitos empresários têm ideias maravilhosas, têm produtos incríveis, mas não sabem vender esse produto. Não sabem como divulgar, como fazer para vender a sua ideia. Então, esse é um pilar que eu vejo que todos os grandes empresários que eu já cruzei e deram muito certo na vida têm. Técnicas de vendas. Você acha que é uma habilidade que pode ser treinável ou não? Porque... eu acho que é a questão... não, eu não acho, eu tenho certeza. É a questão de saber ter um grau de importância, fazer essa conexão com pessoas e, de fato, correr atrás daquilo que você tem em mente. Seja apenas aquela venda, aquele dinheiro, aquele resultado, né? Porque quando você vende, você está correndo atrás de um resultado. Você acha que é possível todo mundo ter essa habilidade? Eu acredito que sim. E... tanto que isso, a venda são técnicas, né? A pessoa pode aprender o que falar, o que não falar, o que responder, em todos os momentos. Tá? E são raros os casos, no meu ponto de vista, que uma pessoa se tornou milionária sem ser um bom vendedor. Pode ser, por exemplo, sei lá, um cara que criou um sistema, vamos dizer, como a gente comentou do Mark Zuckerberg. Né? Com certeza, algumas pessoas que estão na equipe dele lá e tal... se tornaram milionárias com ele, né? Bilionárias, mas não venderam nada, certo? Mas elas tiveram que vender a ideia para ele ser o cara do marketing, o cara de vendas. Mas são raros os casos que a pessoa
é um grande empresário e não sabe vender? Você precisa negociar com todo mundo, você precisa negociar com o fornecedor, negociar com o cliente, negociar com os seus funcionários. Você precisa negociar em todos os momentos e tudo isso é venda. Se você não conseguir conversar bem com o seu funcionário e negociar com ele, para ele trabalhar 1 hora a mais, 1 hora a menos, negociar um salário, você não consegue ir para lugar nenhum. Você não consegue fazer nada se você não for um bom negociador. Não tem para onde correr. Ao menos talvez você tenha um sócio muito bom, mas chega um momento que aquela pessoa vai te levar, vai embora, vai levar a empresa e você fica para trás. Você precisa ser um bom negociador, entender muito de comportamento humano, o que falar, o que não falar, que hora falar. Né? Se o cliente não aceitou a sua proposta, por que ele não aceitou? Né? Você precisa saber se defender, saber tratar todas as objeções dentro de um processo de venda. Senão você vai estar sempre comendo pizza, né? E não vai conseguir comer o sushi. Nunca. Mas o Bruno falou pra você ver como tudo tá interligado, né? A gente começou do... Se você não tem um propósito, você não vende. Uhum. Porque assim, se você trabalha numa empresa no qual nem você acredita no produto que você vende, sai dela. Porque você já está totalmente errado, porque você não acredita no propósito daquele produto, ou daquele serviço, ou daquilo que você está vendendo, então você não consegue vender. Então, eu também acredito que tudo é treinável desde que a pessoa, ela saiba e tenha vontade, ou ela compre essa cerveja, ela gosta. Porque como que eu vou vender pro Bruno essa cerveja se eu não tomo cerveja? Entendeu? E explicar para ele. Como produto, eu consigo vender se ele tiver um mercado. Porque você precisa desse produto, independente se eu consumo ele ou não. Agora, como produto em si, onde a gente está aqui entre duas pessoas, como que eu vou te explicar qual que é o sabor disso, como que isso funciona, se eu não provei? Que é o que eu falo pro meu filho, e agora hoje já tá maior, não preciso falar. Ah, eu não gosto disso, já comeu? Ah, não, nunca comi. Então como você vai falar bem que você não gosta? Né? Então existe isso. Então você precisa ver, um tá interligado com o outro. Aí vem o network. Sem network, você não vende. Não vai para lugar nenhum. Então é um interligado com... Você vê que tudo, se as pessoas entenderem... eu tô curioso para ler seu livro. E principalmente eu e a Thalita, a gente lê um livro a cada 15 dias. Você tá no modo, a Thalita tá lendo um por semana. Eu tô mais lento. Eu tô lendo... É o que eu ia falar, a gente vai negociar, porque eu ia começar um outro livro amanhã. Você vai pegar outro livro de amanhã? Já. Já começa a ler. Começa o do Bruno. Então pronto. Que eu tô terminando outro. Então, e vamos só chamar gente que tem livro agora. Brincadeira. Você ganha vários presentes. Tá ganhando vários presentes. Mas desculpa, eu te cortei só porque foi isso que passou na minha cabeça. Não, tá passou certo, na minha cabeça essa ligação. Se o Danilo não fala, ele não fica feliz. Por isso que eu montei o podcast. Pra poder falar. E tomar cerveja. Então, esses são os passos que eu vejo que são fundamentais dentro de uma jornada de empreendedorismo, certo? E um outro passo é a questão de marketing, né? Que vocês têm agência de marketing, né? Sim. Faz esse trabalho. O marketing é um pilar fundamental. A pessoa precisa ser um bom marqueteiro. Né? Muitas vezes as pessoas falam marqueteiro, vem uma coisa meio que pejorativa e tal. Mas o empresário, ele tem que ser um bom marqueteiro. Ele tem que saber levar a empresa para milhares de pessoas. Porque tem uma diferença. Vendas é 1 a 1. Marketing é 1 para milhares. 1 para 1000 pessoas. E hoje, como que a gente faz marketing? O panfleto não funciona mais. As coisas que funcionavam antigamente não funcionam mais. Televisão caiu, o acesso, rádio caiu. Então, o que funciona hoje? Redes sociais. Eu explodi e sendo convidado para o podcast, para palestras, para eventos. Por quê? Porque eu dominei o marketing digital. Então, hoje, o empresário ele precisa dominar o marketing. Mas não só o marketing. O marketing digital em si. Porque a gente está gravando esse podcast agora aqui, sei lá, 20 pessoas, 50 pessoas, 200, quantas pessoas podem ver nós? Muitas pessoas, cara. A gente tem acesso a fazer... E a gente está pagando o que para fazer isso? Nada. De graça. Só 30 mil, né? Que você me pagou. Só 30 mil que eu paguei para participar. Gente, você pode ter este espaço, assim, pela bagatela de 30 mil reais. E como assim o Bruno pagou. E a gente tá pensando em fazer só 2 por mês. 2 por mês. A gente vai reduzir ainda. Só tendo 2 por mês pagando 30 mil, tá tudo certo. Tá bom, né? Paga as despesas. Já ajuda, né? Gente, é brincadeira, é só pra dar uma palpitaçãozinha assim no convidado, pra ele virar e falar, será que ela vai vir com o boleto depois, ao término? No Pix. No Pix. Antes de ir embora, né? Já tá no calabouço. Então, a questão do marketing é fundamental para a pessoa ter sucesso hoje. E eu dou o exemplo do velho da van. O que eram as lojas Avan antes do velho da van aparecer nas câmeras? Ninguém nem sabia que essas lojas existiam.
né? Até que ele começou a aparecer, começou a gravar vídeos, e botando o rostinho dele lá, a cara dele e tal. E deu super certo, o cara é super simpático, funcionou e tal, né? E a gente pode pensar, pô, Bruno, mas eu não sei falar para a câmera, eu tenho vergonha de falar para a câmera, como que eu vou falar da minha empresa e tal? O velho da van, ele não é bonito, ele é careca, né? Mas ele tá ali e fez a empresa dele ir para frente. E eu falo o seguinte, cara, você tem medo de falar para a câmera. Muitas pessoas me perguntam, como que eu faço para superar o medo de falar para a câmera? Cara, eu tenho mais medo de não ter dinheiro para pagar um boleto do que de falar para a câmera. Se você começar a gravar vídeos todo dia na sua empresa, mostrar o seu dia a dia, mostrar o seu ambiente, seus produtos, seus serviços, suas coisas, você vai ganhar muita grana. Vai vir de cliente tudo quanto é lado. Hoje, se eu abro o meu Instagram, minhas redes sociais, tem dia que, sei lá, tem 300, 500, 1000 interações, não tem como mais responder todo mundo. Então, as redes sociais te dão essa possibilidade. Então, um dos pilares que eu falo de todos os milionários, e você pode pegar todos os grandes empresários, eles têm Instagram, têm rede social ativa, estão postando o dia a dia deles lá, não tem para onde correr. Não tem como o empresário ficar escondidinho lá e a empresa dele ele não vai mostrar. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Porque se você está na área, você deve passar assim, por algumas situações, como eu mesma me deparo com alguns clientes. Qual é o tipo de retorno ou garantia que os empresários eles esperam e aguardam a partir do momento que ele te contrata? Porque as pessoas acham que a fórmula mágica, contratei alguém de marketing, em 3 meses, em 5 meses, meu jogo vai mudar, eu vou ter milhões de seguidores, eu vou estar fazendo vendas apenas online, não vou estar gravando vídeo, mas você vai fazer esse milagre. O que você enxerga hoje desse questionamento aí de grande maioria dos empresários? Tá, eu vejo que dentro das redes sociais existem 2 cenários. Tá? 2 cenários. O primeiro cenário é o orgânico. O que a gente posta ali não coloca nada de dinheiro. Se o conteúdo for muito interessante, ele vai aparecer para muitas pessoas. Então, o empresário que não tem dinheiro para colocar nas redes sociais, ele tem que gravar conteúdo muito bem elaborado, conteúdo que chame a atenção e seja interessante. Porque o segredo das redes sociais é prender nossa atenção. Então, quando o conteúdo é bom, o próprio algoritmo das redes sociais pega o teu conteúdo e mostra para outras pessoas e você viraliza. Então, eu viralizei, eu tenho vídeos que tem mais de 10 milhões de visualizações. Porque o conteúdo, de fato, era muito legal. Então, uma pessoa compartilhava para outra e tal. Então, a gente tem 2 cenários. Ou você perde tempo criando um conteúdo muito bom para o seu negócio, e o resultado é rápido se o conteúdo for bom, porque pode ser um conteúdo viral, né? Um vídeo muito legal, tal. Você pode bater 10 milhões de visualizações, você ganha 20, 30 mil seguidores em um dia, como já aconteceu comigo. Mas o conteúdo precisa ser bem feito. E o outro cenário é o seguinte, cara, eu não tenho tempo de gravar vídeo, mas eu tenho dinheiro. Então, o que você faz? Você vai patrocinado, você bota dinheiro. Aí, quando você coloca dinheiro, vem lead. Então, a gente tem os dois lados. Ou você cria um negócio muito top, que é uma estratégia, por exemplo, da Red Bull. A Red Bull não faz patrocinado, mas o conteúdo, os vídeos, tudo que eles fazem lá dentro é uma coisa excepcional. O cara pula do helicóptero, cai numa geleira, escorrega, não sei o que, um negócio top pra caramba, né? Não tem, você fica preso no vídeo que o cara é um super-humano. E do outro lado a gente tem empresas que não querem gerar conteúdo, mas tem dinheiro para botar e vai lá e bota. Aí muitas vezes um empresário começa, bota, sei lá, R$50, R$20 por dia, né? E ele quer ter um mega resultado, certo? Aí você faz uma comparação. Hoje, para você colocar um outdoor no mundo físico, você vai pagar o quê? Uns 2, 3 mil reais. R$1.500. R$1.300 reais fez uma uma bissemana. cotação uma bissemana. 15 dias, num ponto só, 1.500 alguma coisa. R$1.500. Né? R$1.500, você não tem controle nenhum de quantas pessoas vão ver, quantas pessoas vão clicar, quantas pessoas vão te ligar, você não tem controle nenhum. Aí você fala para um cara no digital botar R$1.500 num anúncio, ele fica com medo. Ele acha que é caro. Acha que é caro. E ali dá muito mais retorno, muito mais direcionado lá dentro. Vou te falar que é complicado hoje em dia, porque também não adianta colocar esses R$1.500 num conteúdo horrível, que é o que às vezes as pessoas não sabem fazer. Ou ela tem munição, né? Ou ela tem fôlego ali, um budget para contratar um estrategista de conteúdo,
ou ele tem para contratar um gestor de tráfego. Eu tô falando de gestor de tráfego realmente, não um menininho que sabe apertar o botão, entendeu? Porque eu me deparo com algumas empresas que eu vou fazer uma análise de como ela tá, e o perfil do vídeo que foi colocado ali para performar no tráfego ou o anúncio não vai conectar nunca, porque é como se fosse um anúncio do jornal que colocou dinheiro ali. Então, tá aí também uma coisa que as pessoas têm que ponderar, porque elas não sabem o que é conteúdo bom. Aí no digital tem uma situação também que, diferente do outdoor, que você gasta R$ 1.500 no outdoor, por exemplo, e você não consegue testar, certo? Se o cliente veio de lá ou não. Vocês concordam comigo? E outra coisa, não consegue mudar. Colocou a foto do Bruno segurando o livro, é aquela que vai ficar, puto, não performou. Vamos trocar, de vez só pôr o Bruno, vamos pôr diferente. Não tem como trocar. Então, na internet, você tem a chance de testar. Eu, por exemplo, esse evento que eu vou fazer agora em Atibaia, em Bragança, nós testamos mais de 50 criativos diferentes. Mais de 50 criativos. Tem vários criativos que se eu coloco para você aqui, você vai dizer, nossa, esse aqui tá lindo. Não deu um clique. Aí tem o criativo que mais deu resultado, é um vídeo, é uma foto, não é nem vídeo, é uma foto muito aleatória, que não aparece nada, só aparece eu assim de microfone e escrito em cima, palestra em Atibaia e Bragança, se inscreva. Aleatório total, mas as pessoas querem. Só porque como que a gente foi descobrir? A gente botou uma grana, eu tive que investir um dinheiro em todos os criativos para descobrir qual que daria certo. Depois eu desativei todas as outras campanhas, deixei só aquele criativo ali. Hoje, por exemplo, um cliente que vai para a palestra está me custando 80 centavos. Né? Mas se eu tivesse deixado os outros criativos, tinha momentos ali que o lead me custava 5, 6 reais. Né? Então, você precisa testar. E na internet você tem essa possibilidade. No mundo real já não. Você não Mas tem a essa sua possibilidade. palavra é a palavra que a gente, com a agência, gosta mais de escutar. Porque, claro, você trabalha também com isso, então você já tem essa palavra tá correta na tua cabeça. Eu investi X. O duro é a cabeça do cliente que ele fala, mas ele vê como um gasto, ele não vê como um investimento, né? Então, assim, a gente tem que conseguir mudar isso. O podcast, por exemplo, algumas coisas eu faço patrocinado, nem tudo, tá? Eu deixo ele meio que no orgânico ali, porque eu tenho muita base. Pô, principalmente na época que tava com 3 convidados por semana, eu tenho 3 bases diferentes me divulgando. Porque eu chamo o Bruno na collab do corte dele, eu chamo a Tabata, eu chamo o outro, o João, o Murilo, eu chamo todo mundo que veio participar. Então, tá entregando pra um monte de base. Então, eu vou segurando e vou fazendo teste. Se fosse pra injetar, você injeta e faz o negócio acontecer. Então, eu vou fazendo meus testes ali e faço tráfego pra um monte de cliente. Temos o nosso gestor. Mas no podcast em si, tem hora que eu coloco, tem hora que eu tiro, eu faço os testes. E já dá resultado. Sim. Isso só que eu não tô vendendo nada, mas já dá resultado. Agora eu falo pro cliente, mano, todo mundo tem que fazer, tem que ter uma verbinha ali pra você fazer. Porque, mas poxa, eu não consigo. Cara, desculpa, o Instagram acabou, isso aqui é uma máquina de caçar níquel. Acabou. É orgânico. Dinheiro, ele não vai te distribuir. A Tabata faz postagem e ela falou assim, porra, amor, você não curtiu a sua postagem? Eu falei, não chegou pra mim? Não chega, não tá. Não entrega, mano. Não entrega mais, como era antigamente. Sim. No viral. Ou você com o TikTok. Ou o conteúdo tem que ser muito viral. top. Não, e começar viral. A compartilhar pra galera. Muito viral. E assim, o cara do zero, pra ele conseguir fazer um negócio viral, mas não é fácil. Olha como é aleatório. Eu já tive empresa de carro de som. Carro de som. Antigo carro de som que roda na rua. Certo? Quanto que era o carro de som? R$70 por hora. R$70 por hora. Então, 10 horas, R$700. Porra, o empresário preferia pagar R$700 por dia no carro de som, mas não tinha coragem de colocar R$700 de tráfego no Facebook e Instagram. E olha o que acontecia. O motorista do carro de som, quando chegava, depois de fazer 10 horas de carro de som, eu perguntava para ele, do que o áudio falava? Ele falava, não sei. O cara ficou 10 horas dirigindo. Nem se ligou. E ele não sabia o que estava falando o áudio. Mas pro dono da loja, que vê o carro passando, que vê o outdoor, que vê o panfleto, é físico, né? Na mente do empresário, para ele é mais real. É muito louco isso, né? Eu vou falar no calor do momento, porque para mim é fogo.
Eu ia falar o... É fogo. Porque já passei por situações com cliente que ele falava assim, não, eu faço rádio, dá retorno. Eu falei, como é que você mensura o retorno? Tocava a campainha. Ô, Maria, vem cá. Veio gente aí, ligou, recebeu aí por conta do rádio? Ah, veio sim. Dá muito retorno. Eu falava, tá, e o tráfego pago? Maria, e o tráfego pago? O Facebook aí tá dando resultado? Tá dando resultado. E os dois? Ah, os dois estão bom. Eu fiquei assim. Nossa. Gente, primeira coisa, o empresário, ainda a gente se depara com esse perfil de empresário que ele tá botando dinheiro, não sabe como e não sabe mensurar. Jornal, revista, outdoor, panfletagem, o carro de som. Só se você fizesse uma oferta, uma mega oferta e única ali para você saber que as pessoas estão vindo mediante aquilo. Só que o pessoal normalmente não sabe fazer isso. Quando faz em tudo e ainda coloca o aviãozinho jogando, que não pode, né? Mas o aviãozinho jogando ainda panfleto, que daí ele não sabe se foi pelo avião, se foi pelo cara que panfletou no semáforo, se foi porque fez caixinha do correio, mas o panfleto deu resultado. Você fala do aviãozinho, eu não aguento, eu lembro do Bola. O Bola falou assim, mano, não é possível, cara. Esse avião não para, mano. Eu vou derrubar esse avião de tanto que esse avião passa aqui. Por conta do circo. Por causa do circo. Ele falou, mano... Não, e era o circo e tinha uma propaganda junto. Ele falou, mano, isso funciona? Eu falei, olha, se funciona, eu não sei. Mas que os meus clientes, às vezes, querem pagar o aviãozinho e não pagam um tráfego pago, os caras fazem. Meu... E é aí que tá. E a pessoa não sabe fazer essa mensuração. Só que... ela quer, quando você vai cuidar da rede social dela, se for o caso dela ir em busca desse gerenciamento, que você explique pra ela qual vai ser o retorno que você vai dar. Sim. Eu fico puta com isso. Puta. Não, mas é porque, assim, eu vejo o empresário, ele ainda é muito tradicional. Quando eu comecei, na cidade de Atibaia, são quase 200 mil habitantes. Eu sou muito louco pra marketing. Eu tive a ideia seguinte, essa empresa de eventos, vou divulgar com 100 mil panfletos. Fala o nome da sua empresa. Baú da Alegria é o nome da empresa. Faz um Baú da Alegria. Ah, podia ser o da felicidade. Da alegria, aí quase. A gente já ia entender já os da milhões. Onde tá o dinheiro. E eu soltei 100 mil panfletos. 100 mil panfletos numa cidade de 200 mil habitantes. Então, quase que um panfleto a cada 2 pessoas. E estava escrito assim, você apresentando esse panfleto ganha R$50 de desconto. Porque eu queria saber se a pessoa pegou o panfleto ou não. E? Ninguém apresentou o panfleto. 100 mil panfletos, cara. Foi grana, foi gente, mão de obra, entregando, coisa nada. Cara, depois disso, o que eu fiz? Esquece panfleto. Esquece panfleto. Esquece. Eu vou te falar não funciona. Eu vou falar uma coisa sem falar, o Danilo vai entender, você vai boiar, mas daqui a um tempo eu tô deixando eternizado isso pra você que não tá nos acompanhando, pra eu fazer o corte disso. Até hoje tem um tipo de publicidade que eu vou fazer, que Atibaia nunca viu. O que é? Não posso falar. Senão alguém vai fazer na minha frente. Vai fazer, olha que mas você sabe do que eu tô falando. Eu sei. Você sabe do que eu tô falando. Acho que eu sei. Depois sabe? você me relembra, mas sabe? acho que eu sei. E eu quero ver físico. Quero ver o fuá que vai acontecer nessa cidade, porque retorno, gente, eu não espero, tá? Mas visualização vai existir. As pessoas vão me ver. Eu falo pra Tauta que não uma posso coisa dar que eu descobri, eu quero saber quando sai. Trabalho com marketing há 17 anos, pelo menos, né, amor? Que a gente tá nessa jornada aí. Não era marketing, na nossa época era publicidade e propaganda. Nós vendíamos veículos de... como é que a gente chamava? Entregamos panfleto na rua. Como é que a gente chamava? O quê? Era veículos de veículo propaganda. Veículo de comunicação. Eu não lembro, tinha um nome bonito pra falar. Eu tinha postais que ficavam nos estabelecimentos, tivemos... Tela de mídia indoor, então a gente teve bastante coisa. Eu descobri uma coisa, você falou do negócio do panfleto. Eu descobri uma coisa em Atibaia, não sei porque eu nunca fiz esse teste fora da cidade. Atibaia tem um grande problema. O cara de Atibaia não vai no lugar e fala que ele pegou alguma coisa para usar o desconto. Não faz. A gente fez testes com clientes de não fazer. Bruno, é impressionante. A pessoa, você chega pra pessoa e fala assim, ó, você vai lá no Bruno, mostra essa foto do celular, porque o Bruno vai te dar R$100 de desconto no brinquedo que você vai fazer lá na festa do seu filho. Ele não faz, porque ele tem aquele negócio, não vou falar do desconto, porque vai falar pra todo... Assim, eu descobri isso. Não sei como tá agora, tá? Isso foi um teste que a gente fez lá atrás, que a gente, anotamos, cara. Menininha anotando, não importa de restaurante, com a revista. Anotando.
Pá. Você viu aonde? Vi na revista. Por que você não pediu desconto? Tinha desconto? Não, mas era tão pouco desconto e na hora a gente esquece. Aqui, ó, é vergonha de falar. Vergonha. Tá? Isso eu vi, cara, acontecer. Então o seu panfleto em Atibaia não funcionou, tem um soltei motivo. 100 mil panfletos. 100 mil, cara, é muito, pra não voltar, é muito. E aí a gente pega e... Indica panfleto. Não, vamos fazer panfleto. Faz. Rádio, carro de som também é bom. O que você falou? A Thalata me zoou esses dias. Tava aqui, passou o carro de som uma vez, 2 vezes. Aí eu sei que a gente tava falando do podcast em si. Eu falei, nossa, mano, deu uma... Tem hora que dá muita visualização, tem hora que diminui, né? É a internet, né? Aí tá falando assim, se a gente pôr um carro de som pra galera se inscrever. Gente. Eu falei, vamos fazer. Não dá, vai não funcionar. dá, Porque você falou do cara, não escuta. O cara que tá dirigindo o carro de Ué, som não sabia qual era a mensagem. Algumas mídias eu não vou Meu falar. Deus. Eu não vou... Vamos passar o carro de som da sua palestra? Se a pessoa... Anunciando uma palestra de marketing digital com mídia física. Mano, o único carro de som que funciona é o da pamonha e do ovo, cara. É o único que funciona, que a galera... Igual do gás também funciona. Ó, guys. Mas uma coisa que é muito engraçada, que a gente pode, mano, faz ficar horas falando de marketing. A gente já puxou pro marketing, daí é a nossa área, a gente gosta de falar. Que é muito engraçado, que as pessoas não entendem, que assim, vão sair, todo mundo vai na mesma bolha ali no carro de som. Cara, pelo amor de Deus, você que tem o seu carro de som, outdoor, a gente não tá falando mal de trabalho nenhum. Pelo amor de Deus. Cada lugar funciona de uma maneira, no bairro, assim. Só que as pessoas, elas estão engessadas no tradicional e elas nem sabem se dá um resultado, um retorno ou não. Eu sei o que eu vou falar pra você. Um outdoor é fixação de marca, não é venda. Ele vai fixar a sua marca. Por isso que ainda grandes marcas fazem ou num outdoor digital ou no físico. Rádio é a mesma coisa. Se não for uma promoção relâmpago naquele momento, é fixação de marca. Sabe o que eu ouvi de uns clientes que eles têm marcas por trás? Eles são franqueados? Que existe uma tabela pré-definida, lógico, dependendo de cada de marca, que eles disponibilizam uma verba para te ajudar a custear, se você ainda nos dias de hoje, tá? Se você usa faz esses panfletos, veículos. se você faz um outdoor, se você ainda nos dias de hoje, ou seja, não houve uma readequação com o qual essas franqueadoras, elas não têm nem entrada de podcast, de tráfego pago, as campanhas voltadas, eles têm as peças para você subir no Instagram, no Facebook, assim, coisas normais. Mas o pago não tem. Mas não, na estratégia deles de marketing, eles ainda não têm essas mídias colocadas lá. Então, eles estão ainda esperando o quê para passar por essas mudanças? A gente tem um cliente aqui que é nosso, né, da agência, e ele tá apoiando a gente no podcast desde o primeiro episódio, que é a Linderme, e tá sem o cupom agora, a gente vai reativar com uma outra promoção, que nós tivemos vendas de vários pontos do Brasil por conta do desconto do podcast. Daí eu falo assim, funciona ou não? Funciona, 30% de desconto tava o cupom, gente comprou do Sul, gente comprou do Nordeste. Por quê? Pelo podcast. Porque eu não fico anunciando. É só aqui no podcast. Então, assim, a pessoa assistiu, caiu pra ela na base de alguma forma e ela comprou. Então, a gente vai fazendo testes, que é o que você falou. O marketing, ele é teste, né? Pô, eu soltei um criativo lá... Eu sou mais direto. Soltei um criativo bosta. Funcionou. Fiz uma mega produção... Puta, não rolou. Inclusive, até dia 31... né? Outubro tem 31, né? Tem. Até dia 31 você vai no perfil lá do Bruno, você vai mandar um direct pra ele. Cuidado. Ele vai dar 85% de desconto no livro dele. 85% de desconto. Mas falando, esqueci. Gente, ó. É mentira, quem assistiu gente. até agora, a gente tá... Sabadão a gente vai dar uma palestra no Experience lá em São Paulo, tá? Que é um evento voltado, o maior evento de podcasts do Brasil. E a segunda edição que vai ter em São Paulo, vamos estar lá com a galera do Primocast, vai ter influenciador de podcast pra todo quanto é lado. E eu, a Thalata, tivemos a honra de ser convidado pelo Eric pra ir lá dar uma palestra. Vamos invadir lá o Experience Podcast e vamos estar lá falando sobre... Rede social. A gente manja pouquinho disso daí. Acho que dá pra mais ou menos. Eu acho que esse marketing pra podcast a gente acertou. A gente conseguiu mandar bem. Bruno, vamos deixar você falar do sexto. Deixa aí terminar, pelo amor de Deus. Acabando, porque senão vai ter que pagar mais 30 mil. Aí Sim. eu faço mais barato. Sexto ponto que eu entendi que todo milionário tem todo não, né? Mas grande maioria é o quê? É gratidão. Gratidão. A gente precisa ser grato pelas pessoas das quais a gente convive. Porque nenhum grande empresário conseguiu construir tudo sozinho. Não tem como fazer isso.
Você sempre tem um funcionário, tem pessoas que trabalham com você, você tem que ser grato pela sua família, pelos seus clientes, pelos seus fornecedores, por todas as pessoas que acompanham a jornada. E se você pensar novamente nas famílias mais pobres, a palavra gratidão muitas vezes nem existe. As pessoas não sabem nem o que é gratidão. Né? Você ser grato por algo que você recebeu, né? É muito louco isso. Você não ouve as pessoas falando. E eu tive essa sacada, uma vez eu fui numa festa de uma pessoa muito rica no Brasil, muito rica, o cara tinha mais de 2.000 funcionários, e quando eu cheguei lá na casa dele, a festa estava acabando tal, e tinha uns morangos assim em cima da mesa. E veio a moça para garçonete, recolhendo tudo, e ele pegou e ajudou ela ali e tal, e ele agradeceu a moça, ele, nossa, muito obrigado, gratidão por você estar ajudando nós aqui. Cara, ele poderia estar atendendo todos os convidados. Ele não precisava estar parando no meio da festa, do evento, para agradecer um funcionário que está tirando um moranguinho de cima da mesa. Mas você sabe quem não faz isso? Quem é emergente. É a pessoa que não tem... Ela não, como que eu posso falar para você, para não ficar bem pesado que eu vou falar agora? É a pessoa que... Ela não merece, cara. Vamos saber essa palavra. Ela não merece ter o que ela tá tendo. Ela tá tendo momentaneamente. Você pode ter certeza que ou ela vai quebrar ou ela vai perder tudo de alguma maneira muito radical. Porque isso eu aprendi e errei para um caralho, pra falar bem essa palavra. De ser grato, cara. De agradecer todo mundo, Bruno. Agradecer você por ter vindo me dar o seu tempo. Agradecer a pessoa que pega o lixo na porta da minha casa. Agradecer a pessoa que vem aqui pra cortar a grama. Agradecer o cara que me trouxe um folheto na rua e me entregou. Quantos folhetos foram jogados na minha cara? Que eu entregava folheto em lombada, eu e a Tauta. Jogado na cara, os caras dando risada da gente. Quantas pessoas hoje eu paro, abaixo o vidro, obrigado, pego o folheto. E não sou um milionário pra estar fazendo isso, que tá puxando pro seu livro. Mas isso é uma coisa que a gente tem que aprender. As pessoas têm que aprender, cara, que... Primeiro você falou, não cresce sozinho, realmente. Você não tem como crescer sozinho. Não cresce sozinho. Como você vai construir um império agradecer, cara, sozinho? Não existe isso. Não tem como. E as pessoas esquecem de falar o obrigado, gente. Que é uma coisa tão básica, cara. É tão básico. Pô, sim. Agradecer a sua vida, agradecer a pessoa que tá ali do seu lado, que você veio te servir um café. Entendeu? A pessoa tá ali te servindo um café e você não vai nem olhar na cara dela e falar obrigado. Eu não gosto disso. Aí você pensa, muitas vezes você tá construindo uma empresa, aí você pensa, meus funcionários não para ninguém comigo. Pô, por que será? Talvez possa ser por um simples detalhe. Você não está agradecendo, você está ali fazendo a pessoa se sentir reconhecida pelo trabalho que ela está fazendo. Então, isso é uma coisa simples. E tu vê que os grandes players, os grandes empresários fazem isso. Tem reconhecimento, tem um plano, tem uma jornada. Os fornecedores gostam de fazer parceria com você, trabalhar com você. Não é só ganhar. Tem esse equilíbrio, entendeu? Então, isso eu acho que é fundamental para o crescimento de uma pessoa, para ela se tornar um milionário. Parabéns, cara. Eu acho que você pegou um pouco de cada coisa, de pessoas. Eu acho que isso é legal. A gente falar da gente é muito bonito, mas é legal a gente olhar o que tem ao nosso redor pra gente chegar e ter informações. Parabéns. Eu acho que o seu livro eu vou ler, tá? Vou te dar o feedback depois, como eu quero todo o feedback que você me dê depois do podcast, assiste de novo, o que você acha que a gente tem que melhorar, porque voltando à nossa última fala, ninguém cresce sozinho, a gente precisa de outras pessoas. Então, obrigado por ceder o seu tempo pra gente. Obrigado mesmo por você vir aqui, contar um pouco da sua história aqui, da sua jornada e poder ter escrito isso, que todos vocês estão assistindo, que chegaram até o final, eu vou deixar o link na descrição, já falei no meio do vídeo. Adquire o livro do Bruno, vai estar lá com quantos por cento de desconto? Não vai ter desconto, gente. Mas vale a pena, se você quer aí enriquecer o seu repertório aí, vale a pena prestigiar, tá bom? Independente de desconto. Você está incentivando aí o Bruno partir para o segundo. Beleza. E assim, o que eu queria falar? Eu queria agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui. Parabenizar também por 2 anos de podcast. Obrigada. Que eu sei que a jornada não é simples, não é fácil. E queria falar para o pessoal que está nos assistindo que, independente do que as pessoas vão falar para você, não desista dos seus sonhos. Porque vai ser normal que várias pessoas vão decepcionar vocês ao longo da jornada. E tá tudo bem, porque não faz parte do propósito de vida delas. Tá tudo bem, não deixa isso afetar vocês. Quando eu comecei, hoje eu tenho várias empresas, eu tenho uma imobiliária, eu tenho a empresa de eventos, tenho a parte de mentoria e de livros que eu vendo. Mas se eu tivesse ouvido as pessoas lá atrás, eles falaram que eu ia ser um palhaço,
Eu não sei o que as pessoas falam para você que está nos assistindo, mas não deixe o seu sonho morrer nunca. Tem um corte aí, ó. Será que não é porque você ia ser um palhaço porque você ia estar ali fazendo um espetáculo? É isso que eles Às vezes é isso, Cara, você que não entendeu, ó. Fica Fala. a dica, porque o palhaço, ele faz o show dele e faz as pessoas felizes. Sim, Eu acho. Ele faz diferença na vida de muita gente que tá ali olhando pra ele. Às vezes você tem que só dar aquela extraída do lado Na bom, verdade, viu? eu tava quis dizer uma coisa simples. Você, o seu futuro era num palco. Sim, sim. Entendeu? E as pessoas falando o que falaram pra você, você não se desmotivou a isso. Ela tentou diminuir, entendeu? Diminuir Sim, você. tentou diminuir. E e não usaram essas palavras pra gente, mas quando a gente começou o podcast, o que a gente teve de pessoas pra gente falando pra parar, tipo, o que vocês estão fazendo? Vocês não sei. Se você pega essa veia aí e escuta essas pessoas erradas, você não vai a lugar nenhum. Então é legal você deixar esse relato seu, que é o que você falou lá no começo que é legal. Cara, a gente tá aqui pra deixar um legado, realmente. Entendeu? Amanhã fala, porra, mano, por causa do Bruno, por causa do fulano. É isso que a gente tá aqui. Então, parabéns pela iniciativa que você tem e por essas pequenas palavras que você falou, que hoje você não é um palhaço, no sentido do que mas que o palco é todo seu e você deve deixar outras pessoas com cara de palhaço. Certeza que você deve deixar. Seu Instagram tá aparecendo aí no GC, mas se você quiser ainda fazer mais um adendo... Faz seu pitch aí agora, é o seu essa é momento. a sua hora. Não, beleza, não vou fazer um pitch daquele tipo lá, né? Sim, hoje o que eu faço? Hoje eu ajudo empresários que querem se tornar referência na sua cidade. Então eu tenho um grupo de mentoria, online e ao vivo. Todo domingo eu atendo empresários em um grupo. Tenho também a mentoria individual, mas o nosso forte hoje é a mentoria em grupo. Então tem empresários do Brasil todo, a gente se encontra todo domingo e lá eu dou dicas falando dos 6 pilares. Então a gente constrói isso para cada empresário. Encontra o propósito, trabalha o brand pessoal, trabalha a questão de network, vendas, marketing e a questão de gratidão. Então hoje a gente faz esse trabalho com os empresários. E a minha ideia é atingir 1 milhão de empresários dentro desse meu grupo de mentoria. Tem chão aí, né? Mas vai chegar. Só um pouquinho, mas chega. Você sabe que chega. Vai chegar. E você, meu amor, onde o pessoal te encontra? Eu estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Não esqueçam também do Instagram do O Acordo Podcast. O Acordo com Elas está rodando, tá bom? Segunda-feira, episódio inédito às 19 horas. E os nossos episódios aqui, O Acordo com o Senhor, meu marido, quarta-feira, 17 horas, tá bom? E você, meu bem? Eu sempre tô aqui tomando minha Vila Beer, recebendo sempre, cada dia mais um conteúdo que agrega pra mim. Hoje acho que eu tive alguns insights que eu tava precisando, né? Isso pra é dar ótimo. uma mudada na minha vida. Bruno, obrigado, cara. Vou te pedir uma coisa antes de ir embora pra autografar esse livro aí, deixar um recado pra gente guardar, que tenho certeza que a sua jornada vai ser um sucesso e um dia eu vou poder mostrar pras pessoas, falar assim, ó, o cara já veio na minha mesa e autografou um livro pra mim. Agradecer a todo mundo que acompanha a gente, tá? Já falou onde a gente tá. Quer saber um pouquinho da minha vida? Tô lá no @dancontesini, tô não criando conteúdo de porcaria nenhuma, já deve ter uns dias que... Mas eu fico repostando as coisas do podcast lá e tá, por enquanto E tá bom. se você chegou até aqui, só dá o like, tá bom? A gente tá aqui por isso. Dê dedada, dê sem medo, ajuda a gente, Não por dói, favor. não cai o dedo, não acontece nada. E se você gostou desse episódio, gostou da história do Bruno, cara, que eu acho que tem muito pra agregar na sua vida como empreendedor e como vida pessoal, compartilha com alguém. Pega 3 pessoas aí que você acha que tá precisando escutar uma palavra legal, que tá precisando aí ter um conhecimento diferente, tá? De uma jornada de um cara que tá aqui com a gente hoje de sucesso. Passa pra essas pessoas. É isso. Não guarda pra você, não. É isso. Show, Brunão. Fechou. Bruno, obrigada Valeu, mais irmão. uma Valeu. vez. Gente, Obrigado, até a próxima. gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.